Para quem não sabe, ó, meu nome é André Rejane. A gente é do Ministério de Edificação em Cristo ali em Nova Cidade. E eu conheço o pastor Humberto há uns 30 anos, né, pastor? Mais ou menos, né? Amém. Aí o que aconteceu, pessoal? A gente, homem, não tem muito costume de ir ao médico, de se cuidar, né? Esse é um mal do... Pelo menos eu falo por mim, né? Os homens não têm muito cuidado, igual as mulheres, de se cuidar e tal. E eu trabalhei 14 anos no ônibus, dirigindo no ônibus, né? Aí chegou no final de 21, eu comecei a sentir umas queimações. Aí eu falei, poxa, eu não vou no médico não. Só que dava umas crises. Aí eu tive coragem e fui. Aí mandaram fazer uma ultra. Aí nessa ultra já apareceu um negocinho no meu fígado. Só que aí o médico falou, ó, não esquenta não, que isso é gordura no fígado. E me indicou para fazer uma endoscopia. Só que eu fiquei com medo de fazer, eu nunca tinha feito. Estava acostumado a ir no médico. Aí eu sempre adiando. E as crises que me dava, às vezes dava uma, ficava 2, 3 semanas. Essas crises começaram a aumentar. Eu trabalhando, cansei de render o carro, largar o carro no meio da rua, correr para o hospital. E fiquei nessa agonia durante meses, né, Regiane? Durante meses. Até que um dia eu fui de Nova Iguaçu a Penha, que eu fazia essa linha 551, né? Até uma vez o pastor Humberto, o pessoal aqui da igreja pegou comigo. Eu fui de Nova Iguaçu a Penha, quase 2 horas de viagem, passando mal. Dirigindo, passando mal, cobrando. Era uma dor terrível, terrível. Aí eu cheguei lá no ponto final, já larguei ônibus, corri para a UPA que tinha lá na Penha, né? Aí liguei para ela e era troca de plantão, pessoal. Aí eu fiquei mais de 1 hora esperando ser atendido com uma dor insuportável. Aí ela veio ao meu encontro, o médico me atendeu, me deu um medicamento lá para dor, né? Que até então não sabia o que era. E aí nesse dia eu tive coragem de fazer endoscopia. Aí o médico falou, ó, gastrite, H. pylori. Aí me deu aquele coquetel, tomei, mas não adiantou nada. Aí me indicou fazer uma ressonância, tomografia. E entre ressonância e tomografia, deve ter quase umas 10, né, Jane? Tipo assim, eu fazia uma atrás da outra e nada de aparecer. Quer dizer, os médicos que eu estava me consultando não conseguiam enxergar o que era. E desde o início estava ali, o problema estava ali. E nessa luta toda madrugada, eu não tinha plano de saúde, né? Eu ia para a UPA lá no Paiola, Cabuís, né? O pessoal já me conhecia lá. Aí tomava medicamento. Aí uma dessas, meu amigo falou assim, poxa, você está indo muito de madrugada na rua, vou arrumar uns medicamentos para você e vou te deixar em casa. A gente sabe que isso não é certo, né, pessoal? Mas era uma forma de eu estar evitando ir para a rua, estar toda hora no hospital. Nas madrugadas, né? Eu estava praticamente todo dia indo para o hospital. E eu tinha até trocado de médico, e os 2 médicos também, um médico do trabalho também falou que aquele negócio tinha no meu fígado, era gordura no fígado, que não era para me se preocupar. E até então, tomei o medicamento para gastrite, nada. O médico me indicou para vesícula, também nada. Aí eu fiquei em casa tomando medicamento. Até a igreja aqui abençoou, né? Eu agradeço. Eu até esqueci o nome da irmã que me ajudou lá com me impulsionar, né? Qual o nome daquela enfermeira, pastor? A Jéssica, né? O esposo dela tá ali, ó. Aí ela foi lá em casa algumas vezes lá. Aí eu fiquei eu estava internado em casa, pessoal. Eu tinha feito acordo da empresa para rodar na Uber, não consegui ficar 1 mês. E eu em casa... Dá licença, a gente é muito grata à igreja aqui, porque também nos ajudaram muito. Nos forneceram medicações, sabe? Chegavam em nossa casa ampolas de tramol, de pirona, aquelas coisas insumos, né? E ela também, como enfermeira, também foi um canal de Deus na nossa vida também. Além dela, Deus ainda enviou 2 enfermeiros. A gente mora entre 2. Um é enfermeiro, outro é técnico. Um é a mãe da... Nossa casa virou uma enfermaria, igreja. Uma é a mãe do Davi, né? Uma é a mãe do Davi. Cadê ele? Tá filmando. Tu tá aí, Uma é a mãe dele e o outro é o Fábio. Porque a gente saía às vezes 2 vezes na noite, na madrugada, porque a dor voltava e ele ficava desesperado em casa. Igual um louco. Porque quando a dor vinha,
Nem ele aguentava de tanta dor. E a gente corria para a UPA nas madrugadas. Às vezes ele gritava, às vezes eu ficava nervosa porque eu tinha que levar ele. Às vezes ele ia, mas quando eu ia ele batia no carro de tanta dor. Vambora, vambora, vambora. Batia porque era muita dor, né? Já chegava no hospital falando, é dipirona, é tramol, é não sei o que. É cetoprofeno, a gente já sabia todas as medicações, né, André? Aí foi complicado, aí eu fiz, esse enfermeiro fez comigo, eu fiquei em casa tomando medicamento. Aí até que um dia, de madrugada, 2h da manhã, eu fui lá pro Albert. Aí de lá, eu tive coragem de ir em um outro médico que minha irmã me indicou, lá em Campo Grande. Aí cheguei lá, mostrei a documentação toda a ele. Aí ele falou comigo assim, ó, esquece gastrite, esquece vesícula. Vamos focar nesse negócio no teu fígado aí. Eu tô preocupado com isso aí. Isso já tinha aparecido, pessoal, em janeiro. E isso era o quê? Julho, agosto, né? Lá para agosto, eu sofri nesse mês todo. Durante esse processo eu perdi 40 quilos. Eu pesava 97. Quando eu consegui me internar, eu estava com 50 e poucos quilos. Aí o médico pediu esse medicamento, esse exame. Só que eu não estava trabalhando mais. E eu estava em casa, o dinheiro que eu recebia da indenização do outro trabalho, pagava minhas contas. E Deus foi fiel em tudo. Enfermeiro, advogado, né? Remédios. Teve uma dona de farmácia que chegou lá em casa, doou medicações da farmácia dela. Fora as ampolas que chegaram medicações também. E chegou um momento que só estava com o meu salário dele, acabou. Falei assim, meu Deus, como é que vai ser esse mês? Que tinha que pagar a escola, tinha que pagar, fazer compra. Aí Deus começou a mandar também recursos. Aí veio um que deu ofertou na nossa vida. Aí depois veio outro também ofertou. Aí depois veio outro também ofertou. E Deus foi mandando. Não deixou faltar. Eu sei que aquelas ofertas deram pra gente 2 meses. Porque o meu salário não dava para pagar tudo. Pagava uma parte, mas faltava outra. Então, até nisso o Senhor, Ele é um Deus que provê todas as coisas, amém? A gente não tem que temer não, igreja. Se Ele está no nosso barco, não tem por que temer. É no deserto que a gente é provado. E é no deserto que a gente tem que glorificar o Senhor. Eu glorifico a Deus porque nem Ele, nem eu abrimos a nossa boca para blasfemar contra o nosso Deus. Em todo o tempo, mesmo quando doía muito, o segredo é você não blasfemar contra o Senhor, não murmurar contra o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o porquê nós passamos pelo deserto. E quando você passa pelo deserto, passe por ele glorificando o nome dele. Passe por ele adorando o nome dele. Não murmure. Confie somente, amém? Aleluia. E em nenhum momento, pessoal, a gente pediu nada a ninguém, né, já? Foi um amigo meu lá em casa. Aí na hora de ir embora, chamou ela, que ela ficou com vergonha, né? Ah, o meu esposo queria ajudar você. Aí ela até falou assim, não, esquenta não. Mas ela falou assim, ó, Deus está mandando dar e não reter aquele que quer ajudar. Ela começou, né? Aí ela deu, aí daqui a pouco o outro irmão, ó, me dá teu pix aí. Sem pedir um centavo a ninguém, pessoal. Deus supriu todas as minhas necessidades, amém? Esse é o nosso Deus. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Amém? Aí eu fiz o exame. Aí a maioria dos exames também, né, Jane? Tomografia, ressonância, eu não paguei um. Era exame de R$1.000, R$1.500. Eu não paguei nenhum exame. O mais interessante foi o último, né? O último, o que aconteceu? Eu estava na UPA, internado, já não estava trabalhando, estava na sala amarela. Aí esse médico já tinha pedido o exame para fazer, só que quase R$2.000. A gente não tinha, né? Aí o meu irmão me ligou lá na UPA, lá na maca. Tem que fazer esse exame, tem que fazer esse... Eu falei, eu sei que tem que fazer. Aí minha irmã tinha pedido, era época de eleição, né? Mas eu creio que não era só porque era época de eleição. Deus estava agindo. A pessoa que liberava o exame falou assim, eu não sei como, Marta, que é minha irmã,
Você pede, o exame dele sai na hora, assim, sai rápido. E era coisa demorada, né? Aí esse último foi interessante, assim. Meu irmão pedindo para mim fazer, eu falei para ele, ó, a minha irmã já pediu essa semana, vamos esperar um pouquinho. Não, tem que fazer. Isso era uma sexta-feira. Aí minha irmã liga para dar imagem de Nova Iguaçu, já era às 5 e pouca da tarde. Era a única que ela achou aberto. Ó, meu irmão vai aí, vai passar o cartão aí. Aí tá, aí já tava pré-agendado, né, gente, pra fazer. Aí cheguei em casa, era meia-noite e pouca na sexta. Aí quando eu acordei de manhã, o telefone tocou. Aí minha irmã, ó, o exame que eu pedi saiu de graça. Eu falei, poxa, que benção. Ó, um era pra semana que vem, o outro para daqui um mês. Aí quando eu fui ver para onde era, pessoal? O mesmo hospital que eu dei entrada que eu ia no sábado. Tanta clínica, né, para sair. É que a gente ia pagar quase R$2.000. Aí chegamos lá, explicamos a situação para a direção lá. Ah, espera um pouquinho. Aí foi lá, ó, vamos fazer os dois hoje. Aí fez o exame no mesmo dia que a gente foi. Lá na frente a gente sabia por quê, né? Deus estava adiantando tudo. O processo todo Deus estava adiantando, porque eu não ia conseguir chegar. Se eu fizesse o exame lá na frente, eu não ia. Aí peguei o exame, depois de um dia ele veio no médico. O médico nem pensou duas vezes. Falou, ó, vou te encaminhar para o oncologista, porque isso é câncer. Já falou assim para mim, eu olhei assim, né? Eu, diante de Deus, eu não me abalei. Assim, acho que a ficha não caiu, né? Eu fiquei tranquilo, e eu sem plano de saúde, sem nada. Vai pro X-Reg, né? E aí? A gente depender da saúde do nosso país é meio complicado, né, pessoal? Tem gente que tem anos esperando um exame, até uma consulta. Tem gente que fica anos esperando uma consulta. Mas Deus sempre esteve com a gente, né, gente? Em todos os momentos. Por isso que eu creio que a obra já foi completa. E hoje eu tive mais uma notícia boa, né, Jane? Eu vou contar no final. Aí a gente veio embora. A gente passou numa igreja do amigo nosso, orou pela gente, né? Aí um conhecido dela do trabalho, conta essa parte do... Aí teve uma amiga minha lá do trabalho que eu ia à igreja, ia chorando, voltava chorando. Aí tinha colegas que falavam assim pra mim, como é que você consegue trabalhar, Rejane? Eu falei assim, não sei, Deus sabe, né? Que eu tinha que ir trabalhar, eu deixava ele em casa. Às vezes ele gemendo em casa. Eu tinha que ir trabalhar. Aí foi até um testemunho para a glória de Deus, que as pessoas viam Deus em meio a esse turbulhão de coisas, viam Deus na nossa vida. Foi um testemunho vivo. Eu não sei como você consegue. Eu falei, também não sei, Deus sabe. E turbulhão de pensamentos, de sentimentos. E eu falava para Deus, Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, não estou aguentando mais. O que fazer? Aí o Senhor me deu uma palavra lá, ó. Sim, de fato esteve doente, mas me apiedei dele, não somente dele, mas de ti também. O Senhor falou comigo isso, mas de ti também. É uma passagem que tem lá de Paulo para Epafrodito. O Senhor me deu essa passagem. Aí ele estava falando assim, me apiedei dele e de você também, minha filha. Porque a gente estava sofrendo junto. Sofrendo muito dentro de casa. Era um desespero, uma coisa horrível. Aí essa minha colega viu a situação. Ela, não, vou ligar aqui para uma pessoa, era um amigo dela, para ver se conseguia chamar essa pessoa para poder tentar encaixar o André. Porque tinham conseguido para o marido dela também. Aí foi um amigo do amigo do amigo, chegou até essa mulher. Uma mulher que foi canal de Deus também na nossa vida, porque Deus envia anjos. Deus, Ele envia anjos para cuidar de nós. Assim como Ele enviou anjos para Elias, né? Deu de comer, alimentou, deu água. O Senhor, Ele veio também, nos alimentou também. Tanto espiritualmente como materialmente, o Senhor nos alimentou e enviou anjos, pessoas que foram anjos, pessoas pontuais na nossa vida para nos abençoar. O Senhor, Ele faz isso. Ele usa pessoas certas na tua vida para te abençoar. Quando essas coisas aí acontecem, é o agir de Deus, não é mais o nosso. É o agir de Deus na nossa vida, amém? Aí chegamos até essa pessoa. Continua aí, André.
Ela marcou uma consulta no Miguel Couto, né? Só que lá não conseguiu nada. Aí arrumou no Grafeguini, mas foi tudo muito rápido. Ela me pegou como eu morasse lá, né? Na Penha, porque lá tem mais conhecimento no Rio. Aí conseguiu marcar uma consulta no Grafeguini com um especialista, né? Aí ele falou pra gente assim, ó, vamos tentar marcar o rapaz da biópsia pra você. E a gente sabe que isso demora, né, pessoal? Um encaixe é demorado. Só pra ter uma consulta. Ele conseguiu, menos de uma semana, ele conseguiu esse encaixe. Aí no dia do encaixe eu fui, tive a consulta. Aí o médico virou pra mim e falou assim, vai fazer o que à tarde? Eu falei, nada. Então a gente vai fazer a biópsia hoje. No mesmo dia da consulta fez a biópsia. Isso é porque Deus sabia que lá na frente, se não acontecesse essas coisas, eu não chegaria lá. Aí fiz a biópsia e foi constatado mesmo, né, um câncer, até um câncer meio um pouco raro, né? De 100 mil pessoas, né, gente? 5, 6, 7 que adquire esse câncer, assim. Aí mas só que ele falou, eu não vou poder te internar por causa de dor, você vai ficar em casa. Eu continuei em casa com medicamento, tramol, dipirona. Só que chegou um tempo que não fez mais efeito. E a minha internação só estava para outra semana, né? Aí ela sentiu de ir lá no hospital na segunda-feira. E numa segunda-feira eu fui lá no hospital falar com o médico, doutor, se a gente não procurar internar ele logo, ele vai morrer em casa. Porque os remédios não davam jeito mais. Não dava mais. A gente mesmo, como ele ficava pulsionado pelos técnicos e o enfermeiro lá em casa, era uma enfermaria minha casa, a gente mesmo quebrava as ampolas, colocava as medicações nos sorinhos para poder colocar nele. Mas só que não estava passando mais a dor. E era assim, igreja. Eu tinha que subir para tentar dormir para poder acordar para trabalhar. Quando dava meia-noite e meia, 1h da manhã, começava ele gemer lá embaixo. Aí eu descia. Aí ficava com ele até da hora de eu ir trabalhar. Aí ele com muita dor, nada dava jeito mais, a barriga dele inchando muito. Inchava muito. E o intestino, o nosso intestino, como não tinha mais, como estava obstruído, como não tinha passagem, o intestino ele estica, né? Porque ele é muito grande. O intestino delgado da gente tem cerca de 6 metros. E ele se esticava, aí criava um bolo aqui, aí sumia. Aí criava um bolo aqui e sumia. Do outro lado, sumia. E ele com dor, delirava. Falava, almoço, assim pra mim, sabe? Almoço. E eu desesperada, sem saber o que fazer, que eu não tinha mais o que fazer. E muito desespero, né, André? Aí eu falei assim, eu vou lá no médico. Aí eu falei, doutor, se não internar ele logo, ele vai morrer em casa. Mas crendo no poder de Deus, amém? Aí o médico falou pra mim assim, a gente ia internar ele na outra semana, mas eu vou dar o meu melhor. Olha o que o médico falou pra mim. Eu vou dar o meu melhor. E vou fazer de tudo pra ele ser internado essa semana. Aí eu fui assim com meu coração mais descansado. Aí quando eu saí de lá do hospital, eu fui pro trabalho trabalhar. Aí quando eu voltei para casa, eu botei no rádio assim, Deus falando comigo. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Porque eu estava voltando chorando, porque ele já tinha me ligado chorando, gemendo. Regiane, vem embora. E o Senhor ali falando, o teu trabalho é descansar em mim. O tempo todo o Senhor dava a palavra. Eu até cheguei a pensar um momento assim, Senhor, será que está na hora de eu entregar ele para ti, Senhor? Porque quando a gente começou a namorar, o Senhor falou para mim que ele era o nosso amado. Eu não sei se eu falei isso daqui da outra vez. O Senhor tinha falado na palavra dele que ele era o nosso amado. Olha, a moral, hein? Não é mole não, hein? Brincadeira. Mas o Senhor falou, nossa amada. Eu falei, será que está na hora de eu entregar ele para ti, Senhor? Aí o Senhor falou novamente, ainda haverá repouso para o povo de Deus. Que não era aquele momento ainda, amém? Aí eu voltei para casa e no mesmo dia o hospital ligou que era para ele ser internado no outro dia. No mesmo dia que eu fui lá, Deus moveu céus e terra. Muita gente orando, muita igreja orando, muitos irmãos que a gente nem conhece orando. A oração do justo vale muito em seus efeitos, igreja. Não deixe de orar. Não deixe de orar.
Porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Eu achava por um momento que Deus não estava ouvindo mais. Falei, Senhor, não é possível, Senhor, nada acontece. Mas sabe por quê? Porque tudo é o tempo de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, amém? Então o Senhor estava ali, ó, preparando tudo. Como a gente canta, Ele fica em silêncio, mas Ele está trabalhando, igreja. Se você achar Ele está em silêncio, eu não estou vendo nada acontecer. Se você continua orando, se você continuar orando, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Se você continuar orando, Ele continua. Porque o nosso Deus trabalha, Ele não dorme. É um Deus que trabalha por aqueles que nele. O nosso Deus é assim. Por aqueles que nele esperam, amém? Aleluia. Amém. Aí na terça, me internei na terça, né? Aí me internei na terça, 2 dias depois tiveram que me operar às pressas. É por isso que a gente falou, né? Que se a gente ficasse mais um tempo, não ia chegar o tempo de correr, né? Porque a alça do intestino já estava quase arrebentando já. Aí me operaram às pressas, botaram aquela bolsinha em mim. E a médica chamou, quando eu estava no leite, chamou a gente e falou assim, ó, o que a gente ia fazer para tirar o tumor, porque eles sabiam onde estava o tumor, né? Ia ser na outra semana. Só que a gente adiantou. E eu quero dizer para vocês que não tem como tirar o tumor. A cirurgiã falou assim mesmo pra gente, ó, não tem como tirar. Porque está num lugar muito complicado, muita veia envolvendo. E se a gente mexer, né, ele não vai resistir. Aí ela até falou assim, ó, sinto muito falar isso para vocês. Só que a gente crê num Deus Todo-Poderoso, amém, irmão? A gente continuou crendo em Deus, que a última palavra é do Senhor. Por mais que falam para você assim, ó, falasse para você, ó, não tem jeito. Creia, meu irmão, se Deus não falou nada, espera no Senhor. Que no momento certo, Ele virá com providência na sua vida, amém? Aí ficamos na fé, como a Regiane falou, muita gente orando, muita igreja. Aqui era uma delas, né? Tem gente que às vezes eu encontro, eu estava falando com você, às vezes nem conheço a pessoa. Já aconteceu isso comigo. Aí 2 semanas depois, amanhã vai fazer 1 ano, né? Vai fazer 1 ano amanhã. Vai fazer 1 ano amanhã. Aí conseguiram marcar a operação, eu fiquei 7 horas na mesa de operação. Mas primeiro a médica tinha dito que não tinha como tirar o tumor. Imagina, irmãos, quando ela falou isso pra mim, eu não sabia mais o que fazer. Eu perdi tudo assim na hora ali. Não enxergava nada. Falei assim, meu Deus, agora é esperar sentada ele morrer? Mas não, eu creio, porque a gente tem que crer no Senhor, Ele é a nossa esperança. Quando tudo diz que não, o Senhor diz sim, igreja. Quando tudo que aos nossos olhos não tem jeito, aí que o improvável de Deus acontece. Porque o provável é para nós. Aquilo que dá pra gente fazer, a gente faz, a gente tem que fazer. Mas quando o improvável de Deus começa a agir, aí é com Ele. Aí quando ela falou assim, não tenho o que fazer, eu falei assim, meu Deus, só chorava. A enfermeira veio me abraçar. Está nas mãos do Senhor, coloque nas mãos dele, seja feita a vontade dele. Eu liguei para o pastor, liguei para o irmão dele. A gente chorava muito, porque a gente achou que ia perder ele. Mas como ele disse, a última palavra vem do Senhor, amém? Aí, quando marcaram a segunda cirurgia, pode falar já? Quando marcaram a segunda cirurgia, a igreja em jejum, eu em jejum, entreguei em jejum. Aí o Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ainda que os médicos não dizem não, ainda que eles digam não, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor deu sim, porque o Senhor, Ele fala quando Ele quer. Como Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer fazer. Aí o Senhor falou assim, Deus deu ordem ao peixe grande para expulsar Jonas de dentro dela. Eu tomei aquela palavra para mim, igreja. Na mesma hora eu falei assim, obrigada, Senhor, já entendi. Eu já entendi que o Senhor já fez. Aí eu falei
esse tumor para sair nas mãos dos médicos. Assim como o Senhor deu ordem àquela baleia para expulsar Jonas de dentro dela, o Senhor já tinha liberado a palavra de vitória. Eu procurei um lugar lá naquele hospital, me ajoelhei e falei: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vitória. Os médicos desenganaram, mas a última palavra vem do Senhor, amém? Foram 7 horas de cirurgia. Eu fiquei aguardando ele 7 horas. Com o coração apertado, porque saía gente de lá de dentro. Falava, porque tinha outras salas de cirurgia lá. Aí falava assim: ai, meu Deus. Eu já achava que era ele, né? Eu escutava algumas pessoas saindo de lá de dentro: meu Deus, não sei o quê. Aí depois eu escutei uma outra pessoa falar assim: essa aí é a esposa dele. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Mas o Senhor já tinha me dado a palavra de vitória. Por que a gente duvida ainda, hein? Não duvides ainda. Não, eu não duvidei não, mas no meu coração vinha assim, ó, sabe? O inimigo assim, sabe? Querendo tirar a minha fé. O inimigo, ele vem tentando tirar a tua fé. Mas eu acreditava, porque o Senhor já deu a palavra de vitória. E ele saiu daquela cirurgia. Saiu daquela cirurgia bem. Tiraram o tumor. Aquela primeira cirurgia que colocaram a bolsinha não tem mais. Refizeram tudo. E ele hoje está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. Para terminar, a gente saiu pulando uma opção de coisa, né? Mas para terminar, hoje eu fui no médico. Aí o cirurgião do outro hospital falou que não tinha como operar, a princípio, o fígado. As palavras dele foram essas, né? Senão ia ficar igual um queijo suíço. É porque espalhou, porque deu metástase, né? Que o fígado, queijo suíço, a gente sabe que é cheio de buraquinho, né? Por isso que não tinha como operar. Aí eu tô tomando um medicamento. Só que hoje eu fui no médico. Aí eu tinha feito 2 exames. O médico virou pra mim e falou assim: ó, eu acho que a gente vai conseguir operar, hein? Porque os nódulos tá tudo juntinho assim, um do outro, assim. Glória a Deus! Amém. Até isso nosso Deus fez, igreja. O que estava espalhado, o Senhor juntou tudo para tirar fora. Aí Aleluia. eu creio que Deus vai fazer a obra completa. Se o irmão possa continuar orando, né, pela nossa vida. A médica falou que amanhã vão fazer uma roda lá que eles falam, né? Uma mesa redonda lá. Aí vão estudar para ver o que vai fazer. Mas eu creio que a vitória já foi. O Senhor, Ele fez. O que era improvável, o Senhor fez. Então eu falo para você nessa noite: tudo que é provável compete a você, compete a mim fazer. Mas o que é improvável, entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai fazer, amém? Entregue nas mãos do Senhor. É que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Ela fez tudo que era provável para ela fazer. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha, corrido em todos os médicos. Mas quando ela viu que não tinha jeito, ela correu por Deus do improvável. Se eu somente tocar em sua orla, eu serei curada. Ela correu para o médico dos médicos. Ela tomou essa atitude. Ela tomou essa atitude. É preciso nós irmos até o Senhor. Não ficarmos esperando. A nossa parte a gente faz. Mas quando não tiver jeito, vai para o Deus que tem jeito. Vai para o Deus do improvável. Vai para o Deus de milagre. Aleluia. O tumor do intestino era o tumor primário, que quase levou a vida dele. Quase partiu. Ficou em osso puro, 40 quilos. Mas o Senhor, Ele deu a palavra de vitória, que aquilo sairia, e saiu, para a honra e glória do Senhor. Saiu. Saiu, os médicos tiraram do intestino dele. E foram alguns nódulos para o fígado, porque ele estava avançado. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, esses nódulos no fígado não estão espalhados, estão juntinhos, porque o Senhor também já deu a palavra de vitória, que vão sair, vão ser extinguidos, vão ser derrotados. E Ele está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda a Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, pastor,
para o seu. Amém? Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Falando um pouquinho o que Deus tem feito na minha vida.